Olá a todos os alunos e alunas. Espero que vocês estejam bem. Sou o professor Ney Araújo, professor da Rede Pública de Ensino, e a partir deste momento eu peço a sua atenção para que você acompanhe essa videoaula do seu componente curricular Sociologia. Videoaula esta destinada principalmente àqueles alunos matriculados na primeira série do ensino médio. Mas isso não impede que outras pessoas e que outros alunos de outras séries possam acompanhar, possam assistir essa videoaula e aprender com o conteúdo que aqui será ministrado. O tema desta videoaula é Introdução ao Pensamento de Karl Marx, parte 2. Já tivemos uma primeira aula em que foi exposto algumas ideias relacionadas ao pensamento deste clássico da sociologia. Em acordo com a primeira aula ministrada, apresentada a todos vocês, nós podemos perceber que Karl Marx ele teceu uma análise a respeito da sociedade partindo justamente das condições produtivas que ela apresenta em um determinado contexto histórico. Karl Marx ele foi essencialmente um crítico do modo de produção capitalista, ou seja, compreendeu toda a dinâmica organizacional desta sistemática social, compreendeu todo o funcionamento do modo de produção capitalista e, a partir daí, ele teceu justamente as suas críticas, as suas ponderações em relação a este modo de produção. Por isso que Karl Marx ele concebeu que a história ela é uma sucessão de um modo de produção por um outro modo de produção, porque de tempos em tempos, quando nós observamos cada momento da história, nós conseguimos identificar que materialmente, ou, em outras palavras, em relação às forças produtivas, a sociedade ela está organizada de uma maneira completamente distinta. Ou seja, ao longo do tempo, podemos perceber e identificar que a organização econômica ela varia ao longo do tempo. Existe um momento de gênese, existe um momento em que há o estabelecimento de uma condição econômica e, posteriormente, há também o declínio. Por isso que as revoluções acontecem na sociedade. Essas revoluções, elas querem designar justamente as transformações sociais que toda e qualquer sociedade está suscetível. Esse é o movimento histórico. Por isso que a dialética é o método preconizado pela corrente marxista do pensamento. A exemplo do feudalismo, que se diluiu historicamente para a emergência de uma nova condição social, política, econômica, ideológica, cultural, com outros hábitos, com outras formas de pensar, que é o atual capitalismo. Então, segundo o marxismo, esse processo de uma revolução radical em que um modo de produção desaparece para emergir uma nova realidade corresponde a um processo ininterrupto e o capitalismo ele não é o fim. Mas para que essa transformação possa ocorrer, para que todo esse movimento ele possa se dar, é necessário que haja uma dualidade na sociedade, levando em consideração que o próprio termo filosófico, dialética, ela também designa essa questão dos contrários. Visualize em tela e aí vocês vão perceber o quê? Eu tenho um título denominado Luta de Classes e vocês podem observar duas setas que apontam justamente para direções completamente distintas, direções opostas. Em uma delas, nós temos escrito burguesia, na outra, nós temos o proletariado.
Burguesia e proletariado são os termos utilizados justamente para designar o tipo de estratificação social que é e que está estabelecido no modo de produção capitalista. São as classes sociais. Sabemos que o pertencimento de um indivíduo a uma classe social e não a outra classe social, e assim sucessivamente, se dá justamente pelas condições econômicas que o indivíduo dispõe. Então, se eu tenho a burguesia, se eu tenho um proletariado, com base até mesmo nas informações já ditas a todos vocês ao longo da nossa primeira aula sobre este assunto, nós sabemos que a burguesia é a classe social detentora dos meios de produção, ou seja, de todas as tecnologias, de toda a estrutura de trabalho, de todas as ferramentas, de todos os instrumentos de trabalho que, aliados, são geradores de riqueza, ou seja, de capital. O proletariado é aquele trabalhador assalariado. E se ele é o trabalhador assalariado, ele vende a capacidade produtiva que ele possui, que nada mais é do que a capacidade em trabalhar, porque possui habilidades e competências para a realização de uma determinada tarefa em troca de um salário. Segundo a corrente marxista do pensamento, essa luta de contrários, essas classes sociais que são antagônicas do ponto de vista econômico, elas também são antagônicas no que diz respeito aos seus interesses. Na obra O Manifesto do Partido Comunista, essa ideia ela fica muito bem clara, que a luta de classes é o motor da história. Agora eu quero que vocês visualizem a próxima imagem, e aí vocês conseguem visualizar justamente o quê? Temos aí a figura de um homem acorrentado a uma grande pedra, a uma grande rocha, e obviamente fazendo um esforço para puxar. Nesse bloco que ele está puxando, vocês podem observar que nós temos assim agenda, e existe a abreviação de todos os dias da semana. E em todos os dias da semana, a palavra trabalho aparece. O marxismo criticou o modo de produção capitalista justamente pelo fato de inserir o trabalhador em uma condição de exploração. É claro que a teoria ela não discorda daquilo que outros teóricos clássicos já escreveram, que o trabalho ele é fundamental para a sobrevivência humana. A crítica do marxismo em relação ao trabalho se dá justamente que o homem no modo de produção capitalista, ele vive somente para trabalhar. Daí a ironia da imagem que agora há pouco estava sendo mostrada a todos vocês. Ou seja, o homem, a pessoa, ela precisa ter o tempo para o lazer, precisa ter o tempo para o ócio, precisa ter o tempo para desenvolver a sua intelectualidade, precisa ter o tempo para dedicar-se à sua família, dentre outras atividades que são necessárias para a realização da pessoa enquanto ser humano, enquanto ser social. E não unicamente está atrelado à questão produtiva o fato da pessoa ela ter que trabalhar. Nesse sentido, uma outra observação, aliás, uma outra crítica também é elaborada, porque toda essa sistemática em relação ao trabalho acaba gerando uma condição de alienação. Há uma alienação no modo de produção capitalista. Então, visualizem, nós temos aí uma imagem que mostra a alienação do trabalho, e eu farei a leitura, de uma forma bem pausada, das informações que aí estão postas. A apropriação do objeto aparece como alienação a tal ponto que quanto mais objetos o trabalhador produz, tanto menos pode possuir e tanto mais fica dominado pelo seu produto, o capital. Ou seja, entra a questão da exploração que agora há pouco eu explicava a todos vocês. E nesse sentido, o trabalho ele torna-se a única fonte de realização do indivíduo.
Abaixo do que está escrito, nós temos aí uma charge que, ironicamente, pondera o processo de divisão do trabalho inerente à sociedade industrial. E uma das figuras, um dos personagens, aliás, que se faz presente nesta charge, assim diz: amanhã eu me aposento, sabe o que vou fazer? Vou caminhar até o final desta linha e descobrir o que estive fazendo nesses últimos 30 anos. Ou seja, participa de um processo produtivo, mas ele não sabe qual é o resultado final do trabalho que ele está realizando cotidianamente. Bem, diante de todos os apontamentos feitos até agora, chegou o momento do nosso exercitando. Bastante atenção e acompanhem a questão da videoaula de hoje. O capitalismo vê a força de trabalho como mercadoria, mas é claro que não se trata de uma mercadoria qualquer. Ela é capaz de gerar valor. O operário é o indivíduo que, nada possuindo, é obrigado a sobreviver da sua força de trabalho. Vamos agora no comando da questão. Segundo Karl Marx, a força de trabalho é alugada ou comprada por meio. Alternativa A, mais-valia. Alternativa B, do lucro. Alternativa C, do salário. Alternativa D, da alienação. Vamos analisar brevemente essa questão. O enunciado, ele chama atenção também a uma crítica presente no marxismo. Quando se diz que há o trabalho assalariado, a minha capacidade enquanto pessoa de trabalhar, de ministrar aulas, por exemplo, que é uma das minhas características enquanto profissional, sei ministrar aulas, tenho habilidades e competências para isso. A exemplo de um mecânico que tem habilidade e competência para mexer no motor do carro e assim sucessivamente. Então, cada profissional possui a sua capacidade física e a sua capacidade intelectual de desenvolver algum tipo de atividade, ou seja, de realizar algum tipo de tarefa, trabalho. Simplesmente, a nossa capacidade em trabalhar, ela torna-se mercadoria. A exemplo das outras mercadorias que estão à disposição no mercado para nós adquirirmos. Uma camisa é uma mercadoria, um carro é uma mercadoria, um par de sapatos é uma mercadoria, um gênero alimentício que está à sua disposição no supermercado também consiste em uma mercadoria. Então, o trabalhador, devido à condição de alienação, devido às condições produtivas inerentes ao modo de produção capitalista, ele também é uma mercadoria. Então, em acordo, fazendo, aliás, essa leitura e em consonância com o que está sendo solicitado no comando da questão, segundo Karl Marx, a força de trabalho é alugada ou comprada por meio do, obviamente, a alternativa correta está expressa na letra C, salário. Nós sabemos que o salário é a forma de remunerar o trabalhador justamente pelas atividades que ele realiza. Prezados alunos, finalizo a partir deste momento essa videoaula e eu aguardo você na próxima. Um abraço a todos vocês.